De Bem com a Vida, a sua rádio pela internet. Está começando o talk show Sala de Visitas, o programa de entrevistas com personalidades que fazem a diferença. Apresentação e produção, Alexandre Magno. Muito boa tarde, ouvintes. Rádio de bemcomavida.com, o seu spa musical via internet. O nosso tradicional programa das segundas-feiras da tarde, o seu talk show Sala de Visitas, ao vivo e online, para você que está aí conectado via internet, você que está plugado via celular, via tablet ou via o seu computador, né? O nosso programa está aqui para trazer informação e sempre com um convidado especial na sua tarde de segunda-feira, né? Para você fazer interatividade aqui com o estúdio é muito simples, basta você mandar um WhatsApp, que é o DDD 41 99 667 6997, DDD 41 99 667 6997. Você também pode nos acompanhar via a Rádio de Bem com a Vida no Facebook, né? As suas perguntas podem ser feitas aqui via WhatsApp ou via Facebook. E estamos aqui agora direto com a Luíse Bresolin, que é fisioterapeuta e vai falar sobre microfisioterapia. Ela tem bastante coisa para contar pra gente, muita experiência aí nessa área, né? O tema de hoje é microfisioterapia, o toque que entende o corpo. Olá, Luíse. Olá, Alexandre. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes. Me sinto muito lisonjeada com o convite e é uma satisfação muito grande estar aqui hoje com vocês para contribuir com esse teu belo trabalho de trazer informação às pessoas, né? Ajudando nesse processo de autoconhecimento e cura, né? Muito bem. Obrigado, Luiz, por ter disponibilizado um tempo na sua agenda. Ela que é bem atarefada, né? Abriu uma brecha para poder estar aqui com vocês, trazendo informações, tirando dúvidas. E você vai poder fazer isso via nosso WhatsApp aí, mandando as suas perguntas aqui para o estúdio. Buenas, Luíse. Ela veio para a sala de visita tomar um chimarrão comigo aqui, né? Já que a sala de visita, os convidados têm que ser bem tratados, né? Sim, ancestralidade gaúcha. É verdade. Me diga, Luíse, o tema é o toque que entende o corpo, né? A gente sabe que o corpo fala e ele fala muito mais do que a gente pode compreender. Se a gente pudesse entender o que o corpo está querendo dizer muitas vezes... nossa célula carrega muita informação, né? Quando a Spurt que ela tem um filme até, que é Quem Somos Nós, ela constatou em seus estudos que a célula traz muita memória, muita informação. Ela guarda memórias e emoções. Então, o corpo ele vai estar demonstrando aquilo que a pessoa está sentindo, né? Uma forma de adaptação. E basta escutá-lo, basta saber ouvi-lo, basta saber enxergar o que é que ele está querendo dizer. Sim, entender aí a linguagem, né? Porque nós estamos acostumados apenas a entender a linguagem verbal, e essa linguagem não verbal, ela é muito forte, né? A gente muitas vezes consegue compreender quando o outro às vezes faz uma cara feia, né? Ou ela diz sim verbalmente, mas torce o nariz. Nós dizemos, opa, alguma mensagem não está clara. O corpo já está falando sobre algo com que ela está querendo dizer, assim, de uma forma mais profunda, né? Então, Luiz, e como que no seu trabalho você consegue ler isso, né? Então, Alexandre, a microfisioterapia, ela é uma técnica francesa na qual nós utilizamos de toques sutis sobre o corpo para perceber a perda do ritmo biológico desse tecido. A microfisioterapia é uma técnica que foi desenvolvida por 2 osteopatas franceses na década de 80. Ela começou a ser difundida a partir de 83, quando esses osteopatas atenderam um médico, um gastroenterologista, que tinha uma enterite crônica, e ele ficou maravilhado com os resultados. Ele era professor e convidou os dois
para desenvolver um trabalho junto com um grupo de médicos, no qual ele cedeu 80 pacientes que tinham enterite crônica. Olha só. E os resultados obtidos foram de 78% de melhora com a microfisioterapia, muito superiores aos resultados da medicina alopática e do efeito placebo. Foi dali que começou, então, o trabalho de formação de cursos, né, de formação, enfim. Hoje são mais de 5.000 profissionais pelo mundo. No Brasil, a técnica chegou em 2005. 2005, é bem recente no Brasil, né? Bem recente, mas os resultados têm feito com que a procura tenha sido muito grande, né? Claro. É uma das técnicas que a gente, nesse processo de... Quer dizer, bem recente essa técnica, porque o que está por trás dela é muito antigo. É muito antigo, muito antigo. E eu acredito que essa tomada de consciência de que o universo vem passando nesse momento, né? Nós estamos todos em busca de uma revolução branca, que é a cura através do amor, do perdão e da consciência. Então a micro vem ser uma ferramenta muito efetiva nesse processo de autocura. E ela é hoje, dentro da fisioterapia, um ramo de trabalho. Isso, porque ela surgiu como um braço da fisioterapia, né? Eles eram osteopatas e justamente a chamada para esse talk show, no qual a gente coloca ali, era o questionamento dos osteopatas. Por que é que determinadas doenças de leve a graves, mesmo quando tratadas, elas retornam? Será que a gente está trabalhando em cima do sintoma e não da causa? Então, nessa busca, eles aprofundaram seus estudos em filogenética, que é o desenvolvimento do sistema nervoso dos seres vivos, oncogenética, a formação desses tecidos embrionários, a ontogenética e a imunologia também. E desenvolveram mapas. Mapas? Isso. São mapas holográficos, onde nós localizamos, né? Então, a partir do... a gente busca no corpo, na verdade, nesses níveis corporais, o bloqueio do movimento. Que é movimento? Então, entre as mãos do terapeuta, é como se o paciente fosse... As nossas mãos fossem uma antena em cima daquele corpo do paciente. O bloqueio que a gente sente é entre as mãos, não é abaixo das mãos. É uma alteração desse ritmo biológico, porque cada tecido possui um ritmo biológico. O tecido muscular, ele se movimenta com 10 ciclos de movimento em 1 minuto, o tecido nervoso com 2 ciclos e o tecido... a mucosa com um movimento por minuto. E quando o corpo passa por um estresse emocional muito grande, aonde ou é pego de surpresa, aonde ele perde a função da autopoiese, que o que é essa função de autopoiese? É dele mesmo se recuperar-se, se regenerar-se. Ele deixa uma cicatriz, uma memória nesse tecido, que é o que a gente chama da cicatriz primária, memória primária dessa patologia. E é ela que a gente precisa buscar, porque esse tecido, uma vez que perde essa sua função, esse ritmo biológico, ele fica mais suscetível à implantação, a uma instalação de uma doença, de um determinado sintomas. Essa cicatriz é uma cicatriz emocional, quando você fala? Isso, essa cicatriz, ela pode ser 90% das sobrecargas são emocionais, mas ela pode ser toxicológica, ela pode ser viral, ela pode ser vibracional, que hoje em dia tem um cuidado muito grande com a irradiação que nós recebemos de celular e computador, enfim. Tem patologias que são vinculadas por essa alteração vibracional, né? E desse campo. E diante dessa sobrecarga é que ele... Dependendo de como ele recebe essa informação, isso é tão intenso para ele que ele não consegue, ele perde essa capacidade de se regenerar. E ali fica instalada essa memória. Que no momento que a gente busca, então faz a conexão das mãos sobre o corpo do paciente, que esse movimento, na verdade, não é nada que qualquer um treinado conseguiria sentir, o movimento, né? O ritmo biológico. A gente busca ele e aí... trabalha, reinforma de uma maneira sutil, aí que vem o que ele tem de similar com a homeopatia, né? Porque a gente vai trabalhar com o toque sutil, o infinitesimal, e para reinformar esse tecido. É como se você entrasse, por exemplo, no campo do tecido
E aí você percebe o campo do tecido através do bloqueio que ocorre nas suas mãos. É isso, Luiz? Isso. Isso, dessa ausência de movimento ou dessa limitação de movimento. Perfeito. Eu sei que você consegue, nessa leitura, muitas vezes fazer uma leitura de tempo que isso, quando isso ocorreu, com que ancestrais isso tem uma ligação, né? Dependendo do... Bom, aí se a gente for falar de memória, né, de um tecido, e a gente for falar sobre... Na memória de tecido, não, memória de um ser. E uma vez que as células carregam toda essa memória, você pega em 100% da consciência de um ser humano. A gente sabe que 5% só é a memória de um ser, 100%, 5% só é consciência, os outros 95% são informações. E essas informações, sim, podem ser transgeracionais, né? Bastante informação. Há bastante informação. Garjajev, que é que toca o projeto Genoma, hoje já se sabe que uma única célula num corpo que é infinitesimal, né? São trilhões de células. Uma única carrega de memória 3 gigas. Então cabe muita foto. Olha quantos pendrives a gente tem pendurado aí. Sim. Muita música. Então a gente, quando pergunta pro corpo, uma hora que você está conectado, ele te dá o exato momento que ocorreu aquele fato. Aquele fato de como o paciente percebeu aquela perda, percebeu aquele evento que foi tão traumático para ele. Como ele interpretou aquilo. Como ele interpretou aquilo. Isso. Na biologia. E como, assim, é uma coisa muito interessante, porque como você faz a pergunta pro corpo da outra pessoa, né? E ela responde isso. De que forma é feito? Você faz isso em voz alta ou determinadas partes do corpo já estão predispostas a determinar? Não, no momento em que você entra, no momento em que você corrige aquela informação, que você sente a liberação do movimento, essas informações, elas ficam todas, elas vêm à tona. E aí você, no momento em que você questiona, quando foi em anos, foi em infância, período gestacional, de onde vem essa informação? O corpo, ele te responde através desse mesmo bloqueio. Aí, como se fosse uma cinesiologia energética, que a gente fala, que tem como base essas terapias de energia, o que eu lhe falei, o ring test também, que você pergunta pro corpo, ele te responde. Interessante. Isso nós estávamos conversando aqui antes de começar o programa, estava falando do ring test, que é o teste dos dedos, né? Isso. Eu já vi fazer isso com o celular, né? A pessoa fecha os dedos assim e você segura o celular na outra mão, a pessoa abre com muita facilidade. Aí a pessoa larga o celular e você não consegue abrir. Ela volta a pegar o celular, é como se o teu sistema energético nesse momento ficasse um pouco debilitado, hein? Isso, e ele reconhece, é impressionante assim, tudo aquilo que é verdadeiro, ele reconhece e te deixa mais tenso, é mais difícil de você abrir o dedo, né? Tá. E sim, o nível de tensão já está dando uma resposta. Já está te dando uma resposta. Então a micro que a gente vai fazer é isso. Então buscar essa informação, reinformar para o corpo esse momento exato, relembrá-lo desse momento exato em que foi desencadeado esse bloqueio dessa informação, né? Esse bloqueio desse ritmo, e permitir que ele entre num processo de autorregulação orgânica. Muito bem. O que se pode tratar com essa abordagem, Luiz? Bom, Alexandre, você que já ajuda muitas pessoas aí, né? O que as pessoas mais buscam também tratar, né? De uma maneira, assim, a micro, ela trabalha com psicossomático. E eu digo para o paciente, a partir do momento que você coloca o pé aqui dentro do consultório, toda a patologia ela tem um fundo emocional. Porque, se a gente for falar um pouco de filogenética, a partir da lei de Darwin, os cientistas concluíram que os seres foram evoluindo pela memorização de eventos onde existiu ameaça. Porque se o meio é propício, uma célula se multiplica, mas se esse meio não é propício, esse ser vai precisar encontrar uma forma de sobreviver. E diante dessa necessidade de sobrevivência, você tem uma liberação de neuropeptídeos que acabam somatizando sobre o seu tecido. Então, os sintomas nada mais são do que uma tendência, uma necessidade que teu ser está tendo para você se adaptar a alguma dificuldade que você está vivendo nesse momento.
né? Que é o que a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, que o ideal, tudo bem, o ser humano traz um monte de informação dentro de uma célula, mas essa informação que vem no DNA, ele não é o núcleo, ele não é o cérebro dessa célula. Na verdade, o cérebro da célula é a membrana. A membrana que permite com que entre essa toxicidade para dentro dessa célula, entra neuropeptídeos para dentro dessa célula que vão ativar essa memória. Então, se a gente conseguir mudar a consciência no aqui e no agora, eu posso ter a informação que for nesse terreno transgeracional, que ela não vai ser ativada. Claro. Só que eu preciso trazer a consciência de qual é a fragilidade que você apresenta. Sim, o que você quer tratar? Qual é o seu objetivo? Né? E assim, né? A micro, eu acho ela fantástica, porque se a gente for falar um pouquinho sobre nova medicina germânica, ou a leitura biológica, que é da escola de Corbel também, que é um belga, que ele associou a nova medicina de Hammer, ele associou um pouco de psicogenealogia. Então, assim, psicogenealogia diz que existe um comportamento que vai ser repetido aí, nos ciclos de repetição, né? Então, se a gente sentar um pouquinho, eu geralmente na consulta, eu falo, vamos falar um pouquinho antes sobre qual é a tendência do seu comportamento, e se ela fazia sentido para você, pimba, né? Mexi na tua consciência, quer dizer, eu ampliei tua consciência. E aí eu utilizo dessas informações para estar ajudando a pessoa a tomar consciência de qual é a fragilidade dela. Porque para existir um sintoma, tem que existir primeiro uma cognição, uma maneira como você percebe esse meio, que gera um pensamento, que te deixa muitas vezes maluco, que gera uma alteração de energia e que acaba somatizando nesse tecido, né? Que é o que a gente trabalha na acupuntura psicoorganossomática, que ela fala justamente isso. Tudo bem, eu vou estar trabalhando no terreno físico, mas para estar aqui no físico, nossa, isso já começou muito antes no campo sutil. Total, né? Começou no pensamento ali. Então, a micro, nas técnicas como nova medicina germânica, de Hammer, você precisa te dar a informação exata para o paciente daquele momento em que ele vivenciou aquela situação. Na micro, não. Na micro, você não tem necessidade de passar informação. Não precisa sofrer mais. Claro. Não precisa relembrar do evento. Sim, perfeito. E uma vez que você libera, você permite com que esse ser tome consciência e viva o hoje só com a informação do hoje, né? Porque o duro é a gente vir trazendo informação lá de trás que não faz sentido para esse momento, para estar somatizando, dificultando o teu dia a dia. Muito bem. Então eu estou recebendo aqui no estúdio da Rádio de Bemcomavida.com a Luiz Brisolin, que é fisioterapeuta, e nós estamos conversando sobre microfisioterapia. Se você quiser mandar perguntas, pode ser via o nosso Facebook, Rádio de Bem com a Vida, ou então o nosso WhatsApp, que é o DDD 41 99 667 6997. Basta mandar aqui que eu passo direto para a Luiz e ela responde agora para você aí, né? Luiz, imagine, 3 GB você falou em cada célula de informação. Isso. E isso vem sendo armazenado através também da genética, né? Dos meus pais, avós. Isso, porque assim, né, Alexandre? O menor pedaço de um ser carrega o todo. Claro, imagina. Então, se a gente pegar na genética, o que a gente tá querendo dizer? Que eu vou pegar uma célula do teu fio de cabelo, que é infinitesimal perto dessa gama de células que tem o seu corpo, e eu analisar esse material genético, eu tenho a precisão de quem são seus pais. Por quê? Porque ele traz 100% dessa informação. Claro. E seus pais já traziam 100% da informação dos avós, que traziam 100% do bisavós. Então, assim, a constelação familiar, não sou consteladora, então eu vou te falar um pouco do que eu sei por estar nesse meio, né? De trabalhar com psicossomático, enfim, com transgeracional. Ela diz que são 7 gerações. A Bíblia, que é muito quântica, ela também fala sobre isso, né? Olhe, tudo que tu fizeres até tua 6ª geração pagarás. Então, toma consciência para tua cruz ficar leve, porque do contrário, ela vai ser pesada. Mas é a sua essa cruz, né? Claro. E é só você tem esse poder. Já o Projeto Genoma, hoje, ele fala que são 22 gerações. E eu estive com a doutora Eleanor Luzes, mês passado, fazendo um curso de transgeracionalidade. E, na verdade, a gente chega a buscar por radiestesia. Nossa, claro. Se a gente partir pela Bíblia, existiam 2 seres humanos, né? No momento que foi formado esse milagre que é a vida. E aí? Quanta informação não tem? Perfeito. Então, Luiz, quando você... assim,
conecta com essa informação que você percebe o bloqueio nas suas mãos, como que isso libera, né? Como que esse simples fato, né? Que você está tratando ali com as mãos consegue soltar essa memória, hein? A gente fala assim, ó, Alexandre, partindo da osteopatia, né? Porque é um dos princípios também. Você precisa reinformar aquele movimento exato que aconteceu no momento da sobrecarga ou no momento do trauma. E o toque não precisa ser grosseiro. O corpo só precisa ser reinformado de maneira sutil sobre aquele exato momento. Reinformar? Você reinforma. Assim como, né, que nem a gente estava falando agora, ó, lembrei de trazer essa informação. A gente estava falando sobre essa gama de informação que vem no DNA. Assim como o Garjajev falou lá que são 22 gerações, também foi descoberto que esse DNA ele pode ser desativado ou reprogramado a partir da palavra, do som e da luz. Então, apesar de parecer tão grande, né, esse campo, a gente fala assim, olha, eu tenho 5% de consciência contra 95% de inconsciente. Desses 5% eu tenho 2% de livre-arbítrio, né? Maneira de você agir, reagir, caráter e personalidade. Que vem embasado nesses 95%. O mundo é feito de escolhas. Então é claro que parece pequeno, mas se você tomar consciência e no momento de tomar uma decisão, essa decisão for consciente, o universo te parabeniza com muita abundância. Você sai do medo e recebe toda essa infinita possibilidade, né, que se abre à sua frente. Agora, do contrário, do medo, você vai cada vez se restringir mais e limitar ainda mais o seu território, o seu espaço. Ok. É bom, tudo uma questão de trazer do que está oculto, do inconsciente, para a pessoa tomar consciência, né? E ali outra coisa que é importante, ó, a gente não se opõe, a microfisioterapia não se opõe de maneira alguma à medicina alopata. Então ela é uma medicina, é uma terapia integrativa, né? Que vem mais para somar mesmo nesse processo de auxiliar o corpo a essa autorregulação e a buscar essa cura. Muito bem, temos pergunta de ouvintes aqui, Luiz. Opa! Vamos lá, temos aqui a Deise de Porto Alegre. Olá, Deise. Sou físio. E ela está perguntando onde indicaria fazer o curso de microfisioterapia. Então, Deise, boa tarde, tudo bem? Muito frio aí no Rio Grande? Viu, Deise? Seguinte, o curso no Brasil, quem trouxe a técnica para cá foi o Instituto Salgado. O Alfonso Shigemi Salgado, ele tem uma escola que se chama Instituto Salgado, em Londrina, e inclusive depois eu vou reforçar, mas para os ouvintes que buscam profissionais habilitados, o próprio site do Instituto Salgado, ele tem uma página onde você pode buscar. E eles já estão levando os profissionais até Porto Alegre. Se eu não me engano, esse ano começou a abrir cursos em Porto Alegre também. Olha que de legal. Microfisioterapia, mas é só lá que você consegue fazer. Só lá no... Ai, desculpa. Gente, não é só lá. Na verdade, é só através deles. Perdão. É só através do Instituto Salgado de Londrina. Mas está indo para Porto Alegre agora também, né? Eles começaram a dar cursos. Eles vêm para... Eu acho que o ano passado eles começaram em Porto Alegre. Eu acho que eles têm turma aqui em Curitiba, Londrina, São Paulo, Porto Alegre, Salvador. Se eu não me estou enganada, precisa confirmar com eles daí. Mas no site do institutosalgado.com.br você consegue essa informação. Ok, então é só buscar aí na internet, né? Ela tá agradecendo aqui pela resposta, tá dizendo que tá muito frio em Porto Alegre. Meu marido tá lá. Tô sabendo. De nada. Muito bem. O que pode ser tratado então aí, Luiz? O que então, como eu te falei, pode dar uma ideia, né, para as pessoas? Então, como eu te falei, ó, a microfisioterapia ela é uma terapia preventiva e curativa. Nós não tem limites de idade para atendimento. Atendo gestantes, atendo bebês, crianças, adultos. Sim, é excelente para trabalhar velhos. com crianças, né? Porque ela não precisa estar trazendo... Criança, Alexandre, olha só, o importante, eu sempre peço para os pais estarem presentes, porque a criança, a construção de memória, né? A gente está falando de memória. Então, a construção de memória de uma criança até os 3 anos de idade é só observação.
Como é que uma criança... Vamos fazer uma leitura biológica de uma bronquite? Então, durante muitos anos, quer dizer, não durante muitos anos, mas existiram no passado, eu já cheguei a ver algumas propagandas para tosse, que eles colocavam um leão rugindo e o leão ia rugir, tossia, né? Então, a gente, quando vai fazer uma leitura desse tecido, a gente fala que o ser não está com dificuldade de dissuadir para defender o território dele. Então, o leão, ele pode estar velho, desdentado, machucado, mas na hora que ele ruge forte, ninguém vai lá para conferir como é que ele está. Então, como é que uma criança... Vamos fazer uma leitura da biologia desse tecido embrionário. Para eu ter um processo inflamatório, tem que ter uma informação, tem que ter uma cognição que gera um pensamento, que somatiza sobre esse tecido, uma necessidade. Como é que uma criança que não tem noção de território pode ter uma bronquite? Isso não é dela. Então, criança vive muito o ambiente dos pais. Então, eu, quando atendo criança, sempre peço para os pais estarem presentes para ajudar a trazer a consciência do que é que eles estão vivendo nesse meio. A doutora Eleanor Luzes, da Ciência do Início da Vida, que tem um trabalho lindo, né? Que é esse, que diz que o sonho dela é gerar uma nova população, Homo sapiens frater. Ela é ótima, a doutora Eleanor Luzes, já esteve aqui na rádio, ótima, olha só que maravilha. Então, seres mais fraternos. E aí ela fala, puxa, se todo casal fosse olhar para suas feridas antes de gerar um filho, eles poderiam dar essa alma genuína, que é uma alma de uma criança, que é limpa, capacidade dela ser quem ela quisesse, e não necessariamente repetisse os padrões dos pais. Claro, porque imagina, se você está dizendo aí que cada célula tem 3 GB de informações, a criança já começa a sua vida com pelo menos 6 GB de informações de pai e mãe, né? Quando vem a célula do pai na verdade, e aí, na verdade, na formação do campo energético a gente fala assim, né? Uma criança, a Ayurveda diz que aquele espírito, ele escolhe, né? Que vai vir ao mundo, fica 2 anos rondando pelo campo energético do pai e da mãe. Claro. Aí no momento da concepção vem 100% do temperamento do pai, 100% do temperamento da mãe, a sua consciência como ser que vai ser encarnado, aberta para todo esse cosmo. E aí forma um esqueleto energético. Imagina. Então, assim, você traz 100% do temperamento dos seus pais. Claro. E eles impregnam aquele meio que você está vivendo. Claro, é um super pendrive, fica tocando as músicas no repeat o tempo todo. Você goste ou não das músicas. Laura Gutman tem um livro que se chama Maternidade e Confronto com a Própria Sombra. Ela é ótima, também é uma argentina. E ela fala isso nesse livro. Você vai repetir, porque... né, Alexandre, no teu trabalho lá também, nesse trabalho todo dessas ferramentas do emocional, né, do inconsciente, o virtual remete você ao real, o simbólico remete você ao real. Isso. Então, quando você está gerando uma criança do sexo feminino, você, mãe, revive todo o período gestacional. Quando essa mulher está gerando um menino, o pai que está envolvido naquele gerar, claro, não gera no seu ventre, mas ele está na energia de gerar, revive tudo isso. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque nós revivemos a nossa infância e podemos estar somatizando as nossas dificuldades sobre aquela criança. Total, né? Total, né? Ela dispara essas memórias, essas lembranças aí, né? Sim, uma paciente esses dias falou pra mim assim, então é por isso que minha mãe fala pra mim, mãe, você tá me sufocando, porque eu sofri o abandono e eu tento dar pra ela muito além do que ela precisa. E é essa consciência que a gente precisa ter. Isso era teu, não é dessa criança. Deixa ela em paz, né? Claro, você não tá no presente, né, Luiz? E você começa a viver arquivos antigos que não são seus. Isso mesmo. E se você não tomar consciência disso, olha, você vai passando uma batata quente assim, primeiro para sua vida e depois para as próximas gerações, né? O ser humano, ele aprende muito por observação, né, Alexandre? O ser humano, na natureza, é o único ser vivo que é considerado filhote até os 3 anos de idade. Então a gente fala assim, o período de maior fragilidade, é por isso que Bert Hellinger fala para você olhar bem essas questões da gestação. Porque o período de maior fragilidade de um ser vai do 0 até o 9º mês de vida.
É o mais de maior fragilidade, lógico. É esse que vai do 0 até o 9º mês de gestação. Mas eu digo 9º mês de vida porque se você olhar para um potrinho na natureza, ele com 30 minutos de vida, ele já está de olhos abertos, de pé e vai em direção à mama. E uma criança precisa de 9 meses para isso. Se eu der um dedo para uma criança de 1 mês chupar, ela vai passar o dia inteiro chupando aquele dedo e vai fazer uma crise hipoglicêmica e morre. Ela não tem noção. Então, e uma criança de 3 anos, né? Se você se perde ela num tsunami, ela não sobrevive, ela não é capaz de sobreviver sozinha. Ela precisa de proteção e precisa de alguém que lhe dê alimento. Então ela está muito suscetível ao meio. Bem complexo, né? É bem complexo. Mas lindo. Você que está conectando na internet, nesse instante nós estamos aqui com o programa Talk Show Sala de Visitas ao vivo e online. Eu recebo aqui a Luiz Breslin, que é fisioterapeuta, e nós estamos conversando sobre microfisioterapia, esse universo aí de trabalho que ajuda a curar coisas que estão lá no núcleo das células, digamos assim, emocionais, né? Isso. E você pode mandar suas perguntas ou via Facebook, Rádio de Bem com a Vida, ou nosso WhatsApp, que é o 41 99 667 6997. Temos pergunta ainda aqui de ouvintes, Luíse. Opa. É a Beth aqui de Curitiba. Olá, Beth. Ela diz assim, que sente muitas dores e rigidez nos músculos do pescoço. Como acontece o decorrer ou a evolução de um tratamento com a microfisioterapia? Então, era justamente que eu ia... Olá, Beth, boa tarde primeiro, né? Era o que eu estava aqui em mente pensando que precisava comentar aqui no programa. Então, a micro, nós trabalhamos... Alguns pacientes, eles já tomam consciência e têm melhoras dos seus sintomas em um atendimento só. Mas nós estipulamos 3 sessões com intervalo de 60 dias. Por que um intervalo grande entre um atendimento e outro? Porque a gente trabalha com campo sutil e a informação para se dissipar por todo o teu corpo e todo o teu corpo entrar em ressonância, em sintonia com essa devolução desse ritmo biológico, né? Dá para se dizer assim, com a recuperação desse ritmo biológico, ele leva um certo tempo. Ele precisa desse espaço. Os estudos dentro de micro, eles preconizam esse tempo de 45 a 60 dias. Geralmente, nós marcamos 3 sessões porque no primeiro atendimento a gente trabalha com alguns mapas holográficos do corpo e no segundo atendimento com mapas diferentes, que não podem ser utilizados na mesma sessão, porque a sobrecarga é muito grande para esse corpo. Depois de uma sessão, tem alguns pacientes que eles podem passar por nesse processo de resolução com alguns sintomas mais intensos, de diarreia, de enxaqueca, de crise hipertensiva, de alteração que são glicêmica. Sintomas de liberação, né? Sintomas de liberação. Que é normal isso. Normais, são totalmente normais esses sintomas. Alguns pacientes não sentem nada. Alguns, eles apresentam que é justamente a faxina, né? A microfisioterapia também é muito conhecida no meio como aquela terapia que você vai lá para fazer uma faxininha, para deixar tudo meio na vitalidade, né? E aí no terceiro atendimento é só pra gente ver o que é que ficou pendente ainda, porque tem algumas questões que, como proteção, o corpo coloca algumas... Dá para se dizer como se fossem couraças, ou muitas vezes a gente usa para explicar como se fosse uma casca de cebola, que são várias camadas que protegem o núcleo. Então a gente no primeiro atendimento libera algumas que vão permitindo que você consiga no segundo atendimento chegar mais próximo dessa causa primária. Nessa questão da cervical, Beth, que você me questionou, eu vou primeiro fazer uma leitura biológica. Então, digamos que você chegasse no consultório hoje, a gente ia sentar para conversar e ver quando foi que começou essa patologia, porque eu tenho um ciclo de autonomia. Todo sintoma ele tem um ciclo de autonomia que ele respeita. O que é o ciclo de autonomia? Ciclo de autonomia, ele vai ter... Eu venho regredindo dentro desse período, porque o tempo no universo, ele não é linear. O tempo no universo é cíclico, né? Nós temos as 4 estações do ano, que se repetem, as 4 fases da lua, que se repetem, e nós estamos continuamente recebendo essa energia, né? Através das ondas de Schumann, que é o campo eletromagnético do universo, que age sobre o ser, nós diariamente temos um relógio biológico que é regido pelo movimento do Sol, que libera... Um deles, né? Libera cortisol pra gente poder ter força e buscar
comida e proteção, né? Que virtualmente hoje é o dinheiro, mas nos remete a comida e proteção. E durante a noite, quando eu não tenho sol, no escuro só é que eu vou produzir GH e melatonina. Então, de uma maneira geral, esse universo como um todo age sobre o ser. E ao buscar ciclicamente o que é que eu posso estar revivendo, porque é isso que a gente vai buscar. Para ter um sintoma no aqui e no agora, ou para ele ter começado aos meus 15, eu tenho que ter uma memória lá atrás que serviu de base. Porque nenhum sintoma ele chega já como uma sobrecarga primária. Porque uma sobrecarga primária, o que é que ele vai fazer, aquele ser? Então, diante de uma ameaça, ele vai registrar tudo o que está acontecendo naquele momento. Tempo, espaço e 5 sentidos. Para quê? Para que no futuro, quando eu reviva uma situação com uma emoção semelhante, com uma percepção semelhante, ele traga uma informação. A gente diz que é um ganho de tempo na natureza, né? O sintoma. Mas ele traz a informação que vem como a forma de um sintoma daí. É um acúmulo. Aí vem o acúmulo. Então, quando a gente vai trabalhar no ciclo de autonomia, eu vou buscar ciclicamente aquela data inicial. Aonde é que esse ser pode ter passado essa situação? Elas tendem a acontecer, digamos, aos 15. Eu vou buscar esse ciclo, metade é de 7? É de 3? De onde é que vem essa percepção dessa leitura biológica que a gente vai fazer ali, em cima desse tecido? É um tecido muscular? O tecido muscular, ele vai estar vinculado com potência, né? Então, geralmente vai estar vinculado com me fugiu a palavra agora, uma incapacidade, uma restrição, uma desvalorização. E aí a gente analisa. Porque músculo é ação, né? E aí a gente busca essa informação, né? Para ver se faz sentido. Depois a gente vai trabalhar em cima. Eu costumo usar como ferramenta no consultório também, que é o que muitos fisioterapeutas que trabalham com microfisioterapia fazem, que é depois de entrar nesse mundo do psicossomático, vão buscando mais técnicas para agregar no consultório, para auxiliar nesse trabalho de trazer a consciência e contribuir dessa maneira lindamente com o universo, que é de trazer a consciência para cada ser que ele é crístico, né? E que ele possui e carrega dentro dele todas as infinitas possibilidades do universo. Então eu utilizo daí no consultório uma ferramenta da psicogenealogia que se chama grade de concepção e grade de lealdade familiar. Cada filho dentro de um sistema familiar tem um papel, e cada ser, quando assume esse papel dentro dessa grade, ele recebe uma ferramenta como um presente do universo para ele aprender a lidar com essa diversidade que ele vem corrigir. Opa, você poderia falar um pouco então sobre a ordem desses filhos aí? Nossa! E o que cada um vem fazer, né? Alexandre, é bem complexo assim pra gente estar falando de uma maneira geral, mas cabe bem em cima daquelas percepções. Então, digamos assim, por alto, assim, para pelo menos as pessoas terem uma ideia. Então, para as pessoas entenderem, um pouquinho. Um primeiro filho, ele vai estar sempre na energia da ação. É uma casa de uma energia feminina. E se ele naquela casa de energia feminina nascer, porque a gente vai estar falando da relação do homem com a natureza. Então, dessa relação do homem com a natureza, a gente sabe que a natureza, ela vai definir o sexo, né? Masculino e feminino. Mas e essa alma? Ela é feminina ou ela é masculina? A maneira como eu percebo esse meio é masculino ou é feminino? Essa casa de concepção, ela respeita uma grade de 3, são 3 colunas, aonde são 12 casas, porque nós temos a influência de 12 energias desse universo, né? Que são, não é mapa astral, gente, não é. Mas a gente usa dos signos da astrologia para ver qual é a fragilidade de cada indivíduo que assume essas casas de concepção. Qual é a ferramenta que ele utiliza e o que é que ele veio para corrigir. Então a gente faz conta uma história ali, fazendo essa leitura. Então, o primeiro filho são 3 casas, porque na natureza, para se ter vida, que é isso que busca sobrevivência. Então, buscando a sobrevivência, todo ser protege a sua cria, todo ser delimita seu território, todo ser defende seu território, todo ser precisa comer e eliminar os dejetos. E essas alterações começam por aí na somatização, né? Nessas funções básicas. Nessas funções básicas, elas que servem. Bom,
São 3 colunas, porque para você ter vida eu preciso de uma energia masculina que se une uma feminina e me dá um ser que é de uma energia mista, que pode ser tanto masculino como feminino. Então eu até posso ser uma mulher e assumir essa casa de primeiro filho, mas muito cedo eu tenho um instinto de que eu não posso esperar a proteção de ninguém, que eu tenho que conquistar meu espaço e meu território. Essa é a energia de um primeiro filho. Segundo filho, pode ter um homem destro, que está correto na energia dele, que percebe o meio e age no meio de uma maneira masculina, pode. Mas ao ele assumir essa casa, ele tem tendência a entrar nessa energia dessa segunda casa que é feminina. Então ele vai ser mais cavalheiro, mais emotivo, mais sentimental, vai gostar de receber as pessoas em casa, de cozinhar coisas que é de uma energia mais feminina mesmo, porque o masculino, ele vai em conquista do território, o feminino, ele organiza essa casa. O terceiro filho, ele é uma casa da comunicação. Então a gente fala assim, e até só para trazer um pouco mais de consciência, durante muitos anos, algumas civilizações, principalmente lá no Oriente, onde eles acreditavam que essa primeira casa tinha que ser regida para manutenção desse sistema familiar por uma energia masculina, eles matavam quando o primeiro filho fosse uma menina. Eles tiravam a vida, por quê? Porque aquela casa teria que ser assumida por uma energia puramente masculina, que na ausência dos pais assumiria esse sistema familiar, não correria o risco de extinguir-se, ou por falta de proteção, ou por falta de alimento. Segundo filho é uma energia feminina, porque na ausência dos pais, se alguém vai lá e produz, é o feminino que organiza muito bem essas finanças e faz toda essa distribuição de como as coisas devem acontecer dentro desse terreno, desse sistema. E o terceiro filho era aquele que a gente já tem para lavoura, para conquistar território, já tem um para cuidar da casa na nossa ausência, ou quando envelhecermos. Esse terceiro filho, ele tem liberdade para ser quem ele quiser. Então ele pode ser doado. Ele era liberado para ir pro exército, ele era liberado para ir para igreja. Tem autonomia, enfim, de escolha. Porque ele entra ali naquela casa e a alma dele pode vibrar da maneira como ela veio ao mundo. E assim aí elas vão se repetindo, né? Aí cada casa conta uma história. Então... E como ocorre, Luiz, quando, por exemplo, na sua ordem, antes de você, por exemplo, teve um aborto? Pois é, então, como a natureza está nessa busca da sobrevivência e da manutenção da espécie, diante de um aborto, na gestação seguinte, ela gera 2. Como acontece? Como uma forma de compensação, é isso? De compensação, é um mecanismo de compensação. Então, tem determinadas questões, porque muitas vezes assim os pacientes falam: meu Deus, mas se meu marido escutar isso, ele vai falar, ele acha loucura. Sim, ele acha loucura porque não faz sentido para ele, né? Então, as gestações gemelares têm alguns comportamentos que são assim, cruciais, que ditam, não, isso aqui veio de uma gestação gemelar. E a hora que você traz a consciência, você libera esse ser. Podia falar um pouquinho o que é essa gestação gemelar? Até os 3 meses de vida, tem algumas mulheres, né? Ou pode acontecer de você ter um sangramentozinho pequeno. Não quer dizer que todo sangramento, né, gente? Pelo amor de Deus, não é isso que eu tô falando aqui. Sim. Né? A gente teria que sentar, conversar e conduzir, e na verdade é aquilo que eu te falei, é comportamento, é como eu me sinto em relação ao meio. Então, no caso, quando eu trabalho, que abro essa grade e vou falar um pouquinho, posicionar esse paciente sobre essa grade de concepção e não a de vivência, porque muitas vezes a pessoa entra na energia da vivência, mas aquela não é sua, então para de viver o que não é seu, e usa da potencialidade do que é seu, do que você tem nato aqui. Claro. Né? Porque isso já te ajuda você por si só a olhar com consciência para aquilo que é a tua problemática essencial. E te ajuda você a conseguir caminhar e trazer mais consciência e não ficar ativando esse gama de memórias que você traz junto de si, né? Então, a gente sempre diz que depois de uma gestação, de um aborto, vem uma gestação gemelar, onde até os 3 meses de vida você pode acabar perdendo uma dessas crianças. Mas a pessoa, o que vive o sobrevivente, o pessoal da constelação familiar pode falar um pouco mais sobre isso, eles têm determinado comportamento e sentimentos.
que te dizem que talvez ele, eu vou comprar uma blusa e compro duas, não consigo sair só com uma, tenho uma necessidade, porque eu tô comprando para mim e para suprir o outro. Eu vou botar um quadro na minha casa, já boto tudo de duas velhinhas, 2 quadrinhos ou 3. Eu tenho uma necessidade tremenda de me sentir ter a companhia de alguém. Então, de pequeno tinha um melhor amigo, tenho dificuldade de fazer as coisas sozinha. Mas claro, gente, não, pelo amor de Deus, não vão se enquadrando, né? Isso é muito mais amplo. Não dá pra falar assim, será que eu vim? Acho que eu tenho. Não, tem que sentar com calma, analisar, colocar nessa grade, ver o que é que faz sentido, qual é o comportamento que eu posso mudar. Porque esse seu comportamento, porque essa sua dor, Beth, muito provavelmente tem uma cognição tua, uma tendência sua de perceber o meio que te joga nesse padrão dessa, acho que é uma cervicalgia que ela falou ali, né, Alexandre? Dor no pescoço? Ela tava nos músculos do pescoço. Né? Então tem que ter uma cognição ali. Tá carregando demais o mundo aí, viu? Quem sabe os familiares. Claro. Né? Tem alguma questão que precisa ser posicionada aí e alguma memória até que precisa ser corrigida e até dar uma olhadinha mais. Você vai ver que os comportamentos se repetem, então... Tem um simbólico por trás. Tem um simbólico, E a gente fala assim, puxa, se eu trago 100% do temperamento do meu pai e 100% da minha mãe, peraí, já que é só tomar consciência, né? Que você corrige, não precisa fazer nada com a informação, olhe para o comportamento dos seus pais. Se é bacana o que você repete deles, aprimore. Se não é legal, muda. Sim. Isso é uma forma de consciência também. Então, você está falando aqui dos gemelares, né? Existem concepções que duram, às vezes, apenas horas ou dias. E às vezes a mãe, essa concepção vai embora e a mãe nem sabe disso. Pois é, Alexandre. Então, assim, essas questões, elas conseguem ser muito mais visualizadas. Eu ali no consultório, quando eu abro essa grade, e pelo comportamento, e pelos sintomas que o paciente apresenta, e eu venho trazendo umas questões, eu até conversando com ele, a gente conclui juntos que ele não está na casa certa. Um deslocamento. Mas eu não sei se existiu alguma criança antes, Luiz, eu vou perguntar para minha mãe, vou investigar. Calma, o que vai mudar? Não, às vezes nem ela sabe. Às vezes nem ela sabe, e às vezes você vai entrar numa questão que não quer ser revelado, né? Porque a gente, quando fala dessas crenças, pactos, contratos, fidelizações, tem muitos segredos de família aí. Então, na verdade, eu sempre digo assim, cada um no seu quadrado. Então, olha pra si, vê o que é que você pode mudar, porque existem 2 formas de você chegar na evolução, que todo mundo vai evoluir. Todo mundo vai chegar naquele ser mais espiritualizado. Mas existem 2 caminhos para chegar lá. Um é pela consciência, que é você fazer o quê? Para de apontar. Olha para si, não julgue para não ser julgado e não condene para não ser condenado. Então, nós somos co-criadores da nossa realidade. Por que é que nesse exato momento eu tô tendo que passar por tudo isso? Que porção dentro de mim está alimentando tudo isso? E o que eu posso fazer para me liberar disso? E aí buscar, tem infinitas ferramentas para tomada de consciência, claro, que pode te ajudar. E a outra, que a gente tem que respeitar também, é eu continuar na necessidade de sobrevivência. Então, na necessidade de sobrevivência, eu posso levar 50 anos para tomar consciência. Livre-arbítrio, tá tudo certo, você pode levar o tempo que você quiser, porque a dor, quem tá sentindo é você. Então, né? O que vamos fazer? Até o momento que desperta. Até o momento que desperta, isso mesmo. Doer, os 2 vão doer. Das 2 formas, tanto pela consciência quanto pela dor. Mas o tempo de sofrimento é menor, né? Infinitamente menor. Claro, imagina se você consegue liberar essas informações aí, desses pendrives, por exemplo, que estão aí em uma sessão que vai te liberar, às vezes, pro resto da vida. Pra que ficar esperando, né? Mas você viu como é amplo? Eu venho aqui pra falar de microfisioterapia e eu acabei entrando em outros assuntos porque tá tudo vinculado, é uma teia, né? Tá tudo entrelaçado. Tá tudo entrelaçado, não tem como você não ampliar a tua gama de conhecimento para poder, justamente, o que eu tinha comentado, trazer essa consciência desse ser crístico que habita dentro de você. Porque nós, seres humanos, né, o Sirin Baba, lá no livro Propósito, ele fala, olha, o grande problema do ser humano foi que nesse processo de evolução, quando ele tomou a consciência, ele falou, opa, não preciso mais cooperar. Agora sou eu e o resto. Olha o que a gente está vendo na política, né?
Sou eu, meu individualismo. Lá no Oriente não foi permitido entrar nem religião e nem ciência. E o ser sempre foi visto de uma maneira holística. Então, nós perdemos essa consciência de que nós somos tão poderosos quanto o Criador do universo. Porque existe uma teoria que fala de infinitesimal e que diz que o menor pedaço de um ser carrega o todo. E se a formação de um ser vivo é um milagre da natureza, porque dá uma olhada, gente, são duas células invisíveis a olho nu, que elas, ao serem concebidas, elas começam num processo de transformação e formam, e sai o ser humano em 9 meses. Passam por todos os processos de evolução, né? Aquela lei da recapitulação. Passam por todos os processos. Então, assim, você traz Deus todo dentro de você, com toda a potencialidade da criação. Só basta você se libertar das crenças, pactos, contratos, fidelizações que fazem você não acreditar nisso. Aquele Sufi Abdul Karim Baldini que esteve aqui também, ele falou que a única diferença entre o ser humano e Deus não é a qualidade, mas assim a quantidade. Que nós já somos deuses em apenas em quantidades diferentes, né? Muito legal isso, né? É muito legal. Luiz, me conte uma coisa, como que funciona uma sessão? Quanto tempo dura, o que a pessoa precisa, né? Então, a sessão, ela dura 1h30. A minha sessão, né? No meu consultório, eu utilizo em média 1h30. Tranquilo, não preciso de nenhuma vestimenta especial, precisa estar só pronto e aberto para mudança, nenhuma informação prévia, até melhor que não tenha, para não gerar expectativas, né? E é simples. Eu no consultório, primeiro, como eu te falei, eu busco pela sintomatologia, pelo todo o histórico sintomatológico, cirúrgico do paciente, ver já ir traçando mais ou menos qual que é o padrão de comportamento, trago depois para ele algumas informações, para ele estar associando, e quando vou para atendimento na maca, no qual eu faço as correções, vou pegando as informações e fazendo as correções, eu trago algumas informações para estar ajudando ele a tomar consciência do comportamento que está por trás daquele sintoma. Sabe? Olha, aqui nesse sintoma tem muita dificuldade de você se expressar, enfim. Claro. Aí a gente pega mais a parte de comportamento, né? Porque a intenção é essa. Então é 1h30, mais ou menos, o atendimento. As sessões nós até podemos fazer, a gente dá um limite mínimo aí de 30 dias para deixar esse corpo reagir, né? Se realinhar, hein? Se realinhar. Aí, se os sintomas não se alteraram muito, a gente intervém um pouco antes desses 45 a 60 dias, né? Mas geralmente são 3 sessões. E eu procuro deixar bem no livre-arbítrio. Uma vez que você comanda a sua vida, você tem toda essa potencialidade desse Deus crístico, né, dentro de você, desse ser crístico, dentro de você, você toma consciência da necessidade de segundo atendimento. Ok. Quando você fala em 3 sessões, é 3 sessões por assunto que você precisa trabalhar, né? Ou é... Olha, na verdade você vai trazer todos os assuntos no primeiro atendimento, tudo que você tem para tratar. Mas geralmente a pessoa tem um sintoma para ser tratado, né? Ele traz aquele assunto, aquele sintoma. Em 3 sessões, eu digo que de uma maneira geral é o que a gente preconiza, né? O que nós fisioterapeutas preconizamos na formação de microfisioterapia. Então, se eu não resolvo em 3 atendimentos, eu já consigo ter uma consciência do que é que esse paciente está precisando além disso. Claro. Sabe, não vou ficar te segurando ali, porque a humanidade tem pressa, né? Não dá para você ficar anos cavocando e não encontrando saída. Então tem que ser tudo muito rápido. Muito bem. Então, Luiz, conte aí para os nossos ouvintes como as pessoas podem te achar, né? Via Facebook, via site, e-mail, contatos, gente, né? Facebook, tá? Luiz Bresolin, @hotmail.com. No Instagram eu estou lá, mas a minha página não é muito alimentada, mas enfim, dá para fazer o contato por ali também. Luiz Bresolin. Louise, gente, L-O-U-I-S-E. E pelo WhatsApp no 998000104. Isso, pode repetir com o DDD para as pessoas. 41 998000104. Alexandre, faço também atendimentos em Cascavel,
Então, uma semana por mês eu tô lá no Velho Oeste, na minha cidade natal. O telefone lá do espaço é 45 3222 3344, na Gandara Spa de Terapias Orientais, mas também pelo meu WhatsApp aqui, 41 998000104. Pode fazer o contato por aqui, que eu organizo a agenda lá de Cascavel também. Para as pessoas que não são de Curitiba e têm interesse na técnica, dentro do site do Instituto Salgado, www.institutosalgado.com.br, você entra e tem uma página, um link para uma página que diz encontre um terapeuta, quer dizer, um link, encontre um terapeuta, que te joga na página onde você coloca o local onde você mora e o que você vem buscando, porque eles têm alguma relação de alguns outros trabalhos e formações, né, para estar indicando profissional no Brasil inteiro. Se você não é do Brasil, está morando fora e tem interesse em fazer a técnica, tem um site também da instituição, né, da Microkinesioterapia, que é www.micro-kinesio, K-I-N-E-S-I, terapia, T-H-E-R-A-P-I-E.com. Lá você consegue localizar profissionais em diferentes partes do mundo, todos dispostos a ajudar. Que bom, né? Esse grande avanço aí que a fisioterapia está proporcionando, e com uma ferramenta assim de cura rápida, né? Ela traz coisas que... Você já esteve lá. Já passei pelo processo, sei bem o que é, né? Por ter dado resultado comigo, eu vi aqui a seriedade do trabalho da Luísa, por isso que convido ela para vir aqui falar para você, né? Isso, ótimo. Um prazer. Sim, porque existem algumas abordagens que você fica muito tempo tentando tirar às vezes um sintoma, porque você não está indo em direção à origem, né? Você fica e o paciente fica sofrendo, gastando com aquilo ali, né? E quando você tem coisas que são mais cirúrgicas e não tão evasivas assim, mas são eficazes. Você consegue acelerar um processo terapêutico, né? Então a gente, assim, eu sou físio de formação e trabalho com acupuntura, também muito voltado para esse lado aí de ajudar o indivíduo a tomar consciência de qual é o padrão cognitivo dele agir diante do meio e por que é que ele desencadeou esse sintoma, né? Essa sintomatologia. A gente com a agulha já acelerava esse processo em 70%. E a micro também entra nessa gama aí de você, associado a uma psicoterapia fantástica. Claro. Para ajudar nesse processo aí psicoterapêutico, desculpa. Ok, Luiz, queres deixar uma mensagem para os nossos web ouvintes? Nossa, olha só, eu acho que é só reforçar isso. Busquem consciência de que vocês são seres crísticos, de que vocês carregam dentro de si toda a potencialidade do universo. Aquela mulher ao seu lado não é mais fértil do que você, para as que têm dificuldade de gerar, né, infertilidade. Aquele seu vizinho não é mais próspero do que você. Enfim, busque consciência, porque você tem toda a potencialidade da criação dentro de si. Se você ainda não descobriu, corre atrás desse tempo perdido, vai tomar, né, busca essa consciência, utilize de ferramentas que te auxiliem nesse processo, porque é maravilhoso você poder viver a plenitude, você começar a escolher os passos que você quer dar na sua vida e você poder usufruir de toda a abundância que se desfruta diante do teu caminho, uma vez que você sai do medo. Perfeito. É isso. Luiz, gratidão, muito obrigado por disponibilizar o seu tempo para bater um papo com os nossos ouvintes aqui, uma segunda-feira à tarde. Eu que agradeço, Alexandre, foi muito bom mesmo. Eu estava meio apreensiva, mas olha, foi maravilhoso. E ouvintes, contem comigo sempre que precisar. Tá bem, tá? Obrigado, e a gente vai
poder bater um outro papo em algum outro momento aqui, novamente pela rádio. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão a você que acompanhou o nosso programa Sala de Visitas nessa tarde de segunda-feira, você que mandou as perguntas por aqui, ou você que apenas escutou aí e compartilhou com outras pessoas, né? Essa entrevista vai ficar postada depois aí no nosso canal do YouTube para que você possa ouvir novamente, compartilhar com outras pessoas, né? Então vamos lá. Gratidão por participar na tarde de hoje, e o nosso Talk Show Sala de Visitas volta na semana que vem, na segunda-feira, com mais entrevistas. No próximo encontro eu estarei entrevistando o engenheiro eletrônico Nelson Abreu, direto de Hollywood, nos Estados Unidos, via internet. Ele vai trazer aí várias informações muito interessantes sobre ampliação de consciência para você que está aí plugado na sua rádio de bemcomavida.com. Que você possa ter uma boa tarde e continue acompanhando a nossa programação aqui pela sua rádio de bemcomavida.com. Grande abraço. Você acabou de ouvir o Talk Show Sala de Visitas, o programa de entrevistas com personalidades que fazem a diferença com a interatividade dos ouvintes. Para escutar as entrevistas anteriores, acesse e assine o canal do YouTube da Rádio de Bem com a Vida. E para receber em primeira mão a entrevista de hoje, solicite o link da gravação via WhatsApp da rádio. Talk Show Sala de Visitas. O entrevistado com você, onde você estiver. De Bem com a Vida, a sua rádio pela internet.